Sabe aquela dorzinha latejante, o calor, aquele inchaço que aparece depois de dar uma topada com o dedo do pé? Pois é, isso aí é a inflamação em ação. E por mais que seja um incômodo, essa resposta do nosso corpo é, na verdade, um verdadeiro superpoder de defesa. Mas aí fica a pergunta, né? A inflamação, ela tá do nosso lado ou contra a gente? A resposta, olha, não é tão simples assim. Ela pode ser tanto a heroína que nos salva, quanto a vilã silenciosa que vai causando um baita estrago. Vamos juntos desvendar esse mistério. Para entender melhor, a gente pode pensar na inflamação como se fosse a equipe de emergência do corpo. Assim que ela percebe que tem algo errado, pode ser uma bactéria, um corte, qualquer coisa, ela imediatamente soa o alarme e já manda as tropas para isolar a área e começar o conserto. Tá, mas e como a gente sabe que esse alarme disparou? Bom, o corpo é bem esperto. Ele nos envia sinais super claros, que todo mundo aqui já sentiu alguma vez na vida. São esses 4 aqui os sinais clássicos. O calor e a vermelhidão, sabe o que é? É o aumento do fluxo de sangue correndo para aquela área. O inchaço são os fluidos cheios de células de defesa chegando no local. E a dor? A dor é o aviso do corpo dizendo: opa, cuidado aqui, tem algo que precisa de atenção. E é aqui que a coisa fica fascinante. Todos esses sintomas, que são bem desconfortáveis, na verdade, fazem parte de uma coreografia perfeita. Um processo de cura heróico e super organizado. Essa aqui é a que a gente chama de inflamação boa. É a inflamação aguda. Pensa nela como uma missão de curto prazo, sabe? Uma força-tarefa. Ela chega, resolve o que tem para resolver, seja eliminar um invasor ou reparar um tecido, e depois simplesmente vai embora. Geralmente dura alguns dias, no máximo umas 2 semanas. E isso faz todo o sentido, né? Aquela sensação de calor que a gente sente é tão forte, tão marcante, que acabou dando nome ao processo todo. É como se o corpo estivesse literalmente ateando fogo para queimar e neutralizar a ameaça. Mas como isso acontece na prática? Olha só que interessante. Para que as nossas tropas de defesa cheguem o mais rápido possível no local, as estradas do corpo, que são os nossos vasos sanguíneos, elas se transformam. Um vaso sanguíneo normal vira tipo uma supervia, bem mais larga e porosa, só para garantir que a ajuda chegue exatamente onde precisa. É um protocolo de emergência super bem orquestrado em 4 fases. Primeiro, a dilatação. As vias se abrem para aumentar o fluxo. Depois, a porosidade. As paredes ficam mais abertas, liberando as tropas. Na sequência, os reforços chegam com tudo e, por fim, a equipe de reparo entra em cena para limpar a bagunça e reconstruir o que foi danificado. Bom, até aqui, a inflamação é a grande heroína da nossa história. Mas, e o que acontece quando essa resposta de emergência simplesmente não desliga? É exatamente aí que a narrativa muda completamente de tom. E esse aqui é o ponto de virada. Quando um processo inflamatório continua por mais de 6 semanas, ele deixa de ser uma solução rápida e passa a ser um problema crônico, de longo prazo. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a inflamação aguda. Ela é rápida, tem uma causa bem óbvia e o objetivo dela é curar. Do outro lado, a crônica. Ela é persistente, muitas vezes a causa é uma falha do próprio sistema imune e o impacto dela é destrutivo, danificando os tecidos do corpo. Então, o ponto crucial é este. Na inflamação crônica, aquele mecanismo de defesa incrível do corpo se volta contra ele mesmo. É como se o alarme de incêndio ficasse travado no ligado e os bombeiros, em vez de apagar o fogo, começassem a destruir a casa. E essa frase resume perfeitamente o perigo. É o que a gente chama de autoimunidade. O exército de defesa do corpo fica confuso e começa a atacar as próprias células saudáveis, dando início a uma guerra civil interna totalmente desnecessária e, claro, devastadora. A artrite reumatoide é um exemplo clássico disso, e um exemplo bem triste. Nela, o campo de batalha são as nossas articulações. O sistema imunológico lança um ataque contínuo, implacável, contra o tecido saudável das juntas, causando uma destruição lenta e progressiva. As consequências disso são muito debilitantes. A inflamação que não vai embora causa uma dor intensa, um inchaço que limita demais os movimentos e, no longo prazo, pode até destruir a articulação. É uma condição que precisa de tratamento médico contínuo para tentar controlar os sintomas e evitar um dano ainda maior. Fica bem claro, então, que a inflamação não é simplesmente boa ou ruim. É tudo uma questão de equilíbrio, de controle.
E aqui está a grande lição de tudo isso. A inflamação aguda é uma aliada, uma ferramenta fundamental para a nossa cura. Já a inflamação crônica é quando essa mesma aliada se recusa a ir embora e começa a destruir tudo ao redor, se tornando ela mesma uma doença que precisa ser combatida. E no fim, a grande questão que fica é essa: como é que a gente mantém esse equilíbrio? Entender por que o interruptor da inflamação às vezes emperra é a chave, não só para tratar doenças, mas para a gente ter uma vida mais longa e com mais qualidade. O segredo está em saber a hora de deixar o fogo que cura queimar e a hora de apagar o fogo que destrói.